Só que eu não tenho, né? Minha cabelo. Boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos agradecer ao Senhor e vamos depois honrar Ele. Amado Deus e Pai, queremos te agradecer por mais esta oportunidade que tu nos está dando agora, reunido aqui como igreja, e que tu nos abençoe mais uma vez, ilumina nossas mentes, nossos corações, para estudar a tua palavra, principalmente a mim. Peço em favor desta igreja, peço em favor das demais igrejas vizinhas. Queremos agradecer ao Senhor também de ter permitido e abençoado nós da viagem até na igreja de Santa Cruz, e pedimos em favor daqueles irmãos lá, daquela igreja, tudo que estava presente lá, e agradecemos tudo por isso. E pedimos aqui em favor do sino que vamos cantar, e pedimos a família de cada um. Em nome de Jesus que pedimos, agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Louvar o Senhor, irmãos. Well,
19 fiz. Qual? 19. Lá natural maior, eu toco lá bemol maior, se for mais fácil. Já lá natural, não está escrito aí. O cantar não está escrito, ele é alto, mas ele é bonito, mas ele está escrito, ele é alto.
Amém. Vamos começar os pedidos de orações. Pedido Macácio, Mateus, família. A dona Sebastiana. Espera lá um pouco, ver. Você falou uma rosa, falou o quê? Uma rosa falou Dona Sebastiana, não falou? Não, uma casa. Dona Sebastiana. Mas então uma casa, Dona Sebastiana, é uma rosa, é uma Noz Marina. Isabela. Agora pega bem a voz, o microfone está aí, ó, pega de tudo cheio. Ninguém percebeu ainda, né? Nossa família. Zé Carlos. É Carlos Souza, né? O Antônio e os deles. Uma Sônia pedindo para ela e a Thaís. A Elisa. Ele mostrou, né? Vamos ver. Que Deus ajude ele e abençoe que seja real isso, que ele continua vindo. Mais alguém? Então oremos. Amado Deus e Pai, viemos pedir a Ti favor do Espírito perfeito, pedindo favor das igrejas irmãs que reúnem também neste momento, família de nossos filhos onde estão neste momento, de cada um deles, nossos irmãos consanguíneos, pedimos em favor do povo dessa cidade, dos governantes, do país também, do Estado, e peço em favor de toda a população, inclusive os cristãos, teus filhos. O pedido da Mangaça que foi mencionado, o Mateus, filha dele, a esposa Elitânia, e tudo a minha Maria Antônia também, mãe da Elitânia, e o Renê também, o Xará, o Sebastião Souza, o Mondanel, a família dele, a esposa, o pedido também da Ana Rosa, em favor dela, tu sabe a necessidade dela, que ela necessita, pedido da minha esposa também, tu sabem, a irmã Marina também, a família, pedido da irmã Maria também, o que ela mencionou também, também o José Carlos também, o irmão Antônio também, dele, da família dele. Pedimos em favor da irmã Sônia, Belinda, família, Thaís, tudo incluído. E agora, Pai, pedimos em favor da mensagem. Deus ajude, principalmente a mim. Hoje, a dona Sebastiana também, irmão Luciano, família, tudo, Pai. Tu conhece a necessidade de cada um. Em nome de Jesus que pedimos, em nome dele agradecemos. Com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos no estudo de Josué, paramos no 15, vamos continuar do 16, ver se termina assim, talvez vai começar o 2, capítulo 2, Josué. Aqui vai falar sobre a liderança de Josué, capítulo 1, versículo 16, a liderança de Josué. Liderando o povo. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste, faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Então aqui nós vemos, irmãos, que a obediência, ela é fácil, quando tudo anda bem conosco. Aí é fácil de obedecer a Deus Pai, andar nos caminhos dele, servir a Ele. Quando
tudo vai no bem. Você está bem financeiramente, você está bem na saúde, né? E etc. Em tudo. Aí parece que está tudo ajudando. E quando as coisas não andam bem, é fácil? Não é. Muitos param no meio do caminho, desanimam quando as coisas não andam bem na vida das pessoas. Então, eles obedeceram. E eles não tinham tanta facilidade. Era difícil para eles seguir. Muito hoje tem dificuldade de ir na igreja. Tem dificuldade, quer ir e não. É difícil, é longe. Outros têm os problemas. Nunca deve deixar os problemas e as dificuldades para não ir na igreja, não servir ao Senhor. Claro que não é fácil, irmãos. A gente reconhece isso. Cada um sabe, como diz o ditado popular, onde o seu sapato aperta. Então, pois há muitas demandas sobre a nossa fé para obedecer. Há muitas demandas que parecem para nós. O que Jesus disse no Evangelho de Lucas, capítulo 9, 23? Eu vou ler, vocês não precisam ir lá. Porque não é fácil. Olha o que Jesus disse, o próprio Jesus. Ele dizia a todos. Então, Jesus falando para todos os discípulos, os seguidores e os outros que vinham que não eram discípulos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Primeiro, ele falou, se se alguém quer. Primeiro tem que brotar o desejo, tem que querer. Tem gente que não quer. O que você vai fazer? Deus vai obrigar? Ele não obriga. Ele falou, se alguém quer vir após mim, quer dizer que ele vai na frente e alguém quer seguir ele, após e depois. Seguir ele. Primeiro, a coisa difícil. Olha o que ele falou. Negue-se a si mesmo. É fácil falar para os outros negar. Você deve abandonar isso, você deve abandonar aquilo, você deve abandonar o vício, você deve abandonar a idolatria, a bebedice, o álcool, etc. Mas para aquele que está no vício, não é fácil. Então, é negar, agora, cada um tem que negar a si mesmo, o que eu quero, o que eu gosto, para poder ir após Jesus. Aí ele diz, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Não é para você pegar, levar no pé da letra e fazer uma cruz e ir carregando a cruz. Cruz é símbolo de sofrimento. Cristo morreu na cruz. Lá ele sofreu, ele carregou aquela madeira, o madeiro. Ele carregou e eles batendo, o soldado batendo em Jesus. Fez tudo aquilo sem merecer, para no fim nos salvar. A mentalidade da época, irmãos, moldada pela busca por poder terreno. O poder é uma coisa que as pessoas cobiçam. Tudo quer ter poder, tudo quer ter cargo, mas não quer carregar a carga, quer só ter cargo. Quer ter poder terreno, possuir terras, possuir casa. Tem gente que tem aquela idolatria no terreno. É meu, isso aqui é meu, acabou. Eu notava bem, eu lembro bem do meu avô com meu pai, fez aquela placa grande: proibido caçar nesta propriedade, proibido pescar. Se tivesse alguém caçando, ela ia atrás, quando era o pai que ia atrás. Se note bem, é meu isso aqui, é nosso,
Está Lázaro. Ninguém é dono de nada. Nós somos um administrador. Era um administrador. E mal ainda, porque tem que administrar bem as coisas que Deus tem. Por causa daquilo vai atrapalhar servir o Senhor. Agora, a glória, prazeres, etc. Tudo tem essas coisas. Olha, ele contrastava fortemente com o caminho da humildade. Então Jesus fazia para ele a comparação: vocês têm que ser humildes. Deixa da arrogância, do orgulho e volta. Seja como um menino. O apóstolo Paulo falou assim: seja como um menino na malícia, né? E prudente como a serpente. Na malícia, o menino é malícia, uma criança. Então, para nós ser como ele, ser uma criança, voltar a ser criança. Não ter malícia, coisa maligna. Humildade e sacrifício proposto por servir a Cristo. Negar-se a si mesmos, irmãos, significa renunciar ao egoísmo, à ambição, junto ao egoísmo com a ambição pessoal e aos desejos mundanos que nos afastam de Deus. Isso é renunciar. Por isso que não é fácil ser obediente a Deus. Para ser obediente tem muitas coisas. Tudo que atrapalha a vida espiritual. Ele não se trata aqui de alta punição, mas de reconhecer que a nossa vida pertence a quem nos criou, quem nos fez. A nossa vida não pertence a nós mesmos, não pertence a mãe e o pai terreno, que eles já partiram. Não é só eu, vários que perderam, não tem mais pai e mãe, eu acho que quase todos nós aqui. Então, quer dizer, mas nós pertencemos a Deus, Ele é o nosso Criador. Então, se nós pertencemos a Deus, então nós devemos priorizar seus planos acima dos nossos planos. Se nós não damos prioridade aos planos de Deus, primeiro vem o plano de Deus que Ele tem para as nossas vidas. Como que Ele vai descobrindo o plano de Deus? Vai esperar vir uma voz do céu, do além, vir falar para nós? É estudar as Escrituras que tem. Está tudo nela. Tomar cada dia sua cruz representa a aceitação das dificuldades. É difícil a pessoa aceitar a dificuldade, quer procurar o mais fácil. Não é mais fácil ficar em casa. Hoje eu senti canseira. Não deu para descansar direito. Eu tive que estudar um pouco, modificar alguma coisa no esboço da mensagem. Então, agora, pode facilitar, quer dizer, não tornar difícil, procurar o mais fácil. Então, irmãos, tomar cada dia a sua cruz representa a aceitação das dificuldades, sofrimentos e perseguições que podem surgir por causa da nossa fé em Cristo Jesus. Hoje o Lado perguntou: e o gordura? Como é que está? Não chama ele por gordura, já chamei no passado, né? Não trabalhava junto. Manda um abraço para ele. Então eu dei um abraço para ele, que ele conheceu ele naquele tempo. Ele está na igreja firme, está até hoje. Ele ficou, passou uns apuros, vinha meio espanhol, fala corpo, manco, né? Vem, mas está firme, não perde um culto, ajuda a cantar. Olha bem, não tem mulher, não tem família. No ponto ele faz o que ele quer, não tem ninguém, né? Não tem a casa dele que mexe lá, no ponto, mas
É isso. Sofrer dificuldade, sofrimento e perseguições que podem surgir por causa da fé em Cristo Jesus. Aí vêm as perseguições, todas as coisas nos perseguem. Agora, voltando aqui em Josué 1,17. Como em tudo, eles falando para Josué, olha uma profissão de fé. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Olha, eles pedindo a Deus, que assim como Deus foi com Moisés, será contigo. E assim os irmãos devem falar, assim como Deus foi com o irmão Félix, foi com os demais, foi com o irmão Paulo, que seja contigo, comigo, ajuda. O irmão lá que pregou falou para mim que é chamado para pastor, eu não tive, chamado para pregador. Agora o irmão teve chamado pastor. Como é que você vai descobrir chamado para o pastor? Chamado pastor. Você vai ouvir a Deus falar, você vai ser pastor, você é pastor? Deus vai usar alguém, uma igreja, alguém para convidar você para você vir e ser consagrado pastor. É chamado, não é todos. Não mereço. Estamos lutando até quando Deus permitir. Então, que fala da transição da liderança de Moisés para Josué. Nas igrejas acontece isso, sai um, entra o outro. Como diz a igreja de Cristo, a igreja local, o corpo do Cristo, ela vai com a instituição não acaba. Ela pode acabar aqui, mas ela continua em outro lugar. A igreja local, essa é a igreja de Cristo. É o corpo de Cristo. E marcando o início da conquista da terra prometida. O alvo é a terra prometida. E nós, o alvo é a terra prometida, que nós vamos herdar. Vamos começar pelo reino milenar. E depois que nós morrermos, está com Cristo. É promessa. Não é as nossas obras, não é por nós vir ao culto. É por ter Ele, tendo Ele, que está na casa dele, que é o desejo, está na casa dele. Após a morte de Moisés, Deus comissiona Josué a liderar o povo de Israel. Pronto. Através do Jordão e tomar posse da terra prometida aos seus antepassados. Deus garante a Josué sua presença constante e dá coragem, e encoraja ele a ser forte e corajoso. E tem essa, Deus, quem dá coragem para nós seguir o caminho, esse caminho? É Ele. Um vai dar coragem por outro. Ele dá coragem, aquele ânimo. Irmãos, nunca se perde para servir a Cristo, ser fiel. Nunca, irmãos. A gente só tem a ganhar seguir o caminho santo, ser obediente, não crente rebeldes. Não, que hoje foi citado aquele versículo lá em Hebreus, olha, não abandonando a vossa congregação, como é costume de alguns, já citou, porque tem algum daquele tempo já tinha o costume de abandonar a congregação, os cultos. Então, em resposta a esta vocação, Josué organiza o povo e os lembra da promessa de Deus. Ele convocou o povo, ele alertou o povo e organizou todos eles. Falou, vocês lembram da promessa de Deus, e nós também, nós devemos sempre estar lembrando a promessa de Deus. Então Josué
ele demonstra aqui a disposição deles a servir a nova liderança. Vamos ir para frente, vamos caminhar. Trocou de liderança, de líder? Deus está aprovando esse novo líder. Ele está com Deus, ele está falando a verdade, ele está ensinando, ele está nos encorajando, porque Deus está com ele, está encorajando. É esse. Então, colocando a confiança em Deus, ele está colocando a confiança em Deus, organizando o povo para confiar em Deus, confiar nas promessas que ele havia estado com Moisés, já tinha o aprendizado, já tinha dado um primeiro ensino. Então, aqui no versículo 18, ele disse, todo homem que for rebelde às tuas ordens e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente, ele falou para eles, esforça-te e tem bom ânimo. A futilidade da promessa do homem de agir com fidelidade ao encerrar este capítulo. Esta está em contraste profundo com as promessas da fidelidade de Deus na abertura deste capítulo. A obediência de Josué como representante de Deus é crucial para o cumprimento do plano de Deus. Então ele falou que todo homem, quando fala todo homem, não é genérico, é a humanidade, é homem, mulher, criança, que for rebelde, a pessoa só perde ser rebeldes. Rebelde, coração duro, um coração de pedra. Não tem um coração de carne, não tem um coração. A minha irmã Ivone costumava fazer qualquer coisa para ela, falar, ô coração peludo. Então você imagina, coitada, né? Se ela está lá, descansou, está no descanso, só Deus que sabe, né? Não vamos julgar. Então, que os rebeldes, o que for rebelde às tuas ordens, não podia mostrar rebeldia às ordens de Josué. E hoje não deve mostrar rebeldia quando o pastor ensina, quando o líder ensina, através da palavra de Deus, obedece. Porque ensina com amor nas almas das pessoas. Às vezes a gente fala um pouco alto, assim, não é que eu estou bravo todo, graças a Deus. É da expressão pode ser dada. Eu gosto de manter calmo, gosto de ser calmo, mas tem hora que não dá, né? Assim, fica, depende, né? A gente não deve pôr energia da carne. Deixa o Espírito Santo usar. Se não ouvir as tuas palavras, falando para nós, irmãos, nós não ouvir as palavras dele. Em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Ele disse que lá no Evangelho de João, né? Eu acho que eu mais escrevi aqui e eu não vi, quer ver? Vamos ver. Não, pensei que tinha escrevido aqui, não escrevi. Eu tinha posto um versículo aqui, mas não vamos lá, não, está acabando aqui, vamos passar no capítulo 2 já. Então, se todos não obedecer, se for rebelde a Deus, o rebelde não aceita Jesus. Ele vai morrer, já está morto espiritualmente e ele vai morrer condenado. Não tem salvação, não tem chance, de forma nenhuma. A chance é agora, esta oportunidade. E no capítulo 2, ele diz, e Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo, ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era
Raabe e dormiram ali. Então Josué aqui, nesse capítulo aqui, no início, ele marca aqui o início da preparação para a conquista de Jericó. Um momento fundamental na história de Israel. E o momento fundamental nosso hoje é marcar a conquista. Nós devemos conquistar mais, além de nós ter a posse, a garantia da salvação, querer conquistar, pedindo a Deus mais recompensa, além da salvação, de ter mais galardão. Não ir só para o céu com as mãos vazias. Além da salvação, porque Deus, Ele recompensa a nossa fidelidade. Quanto mais nós fiel no esforço, então nós vamos ter recompensa. Este versículo nos apresenta o plano estratégico de Josué, de enviar espias, para avaliar a situação da terra prometida. Então ele tinha mandado isso, foi real. A terra que eles eram para possuir, particularmente em Jericó, a primeira grande barreira que ele tinha que passar. Vocês notem bem, no começo não tinha ainda vindo Isaías, não tinha Jeremias, lá no começo estava no Pentateuco, o tempo, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Número, Deuteronômio, depois Josué. Os irmãos, olha bem, a escolha dos espias em seu destino à casa de Raabe estabelece um plano para eventos futuro que eles estavam planejando, que revelam a fé. Teria que ter fé e coragem. Revela a fé dessa mulher, coragem. Tinha uma mulher gentia e o temor que o poder de Deus já havia instilado nos habitantes de Canaã. Josué envia esses espias para avaliar a situação da terra prometida, particularmente em Jericó, a primeira grande barreira. Então aqui nós vemos a decisão de enviar espia era uma prática comum em tempos de guerra. A guerra não era como a guerra de hoje, com canhão, com bomba, com mísseis, essas coisas. Era espada, era arma branca, buscando obter informações sobre os inimigos. Que nem Davi com Golias. Davi é menino, mas só que Davi era um gigante. Então Golias era um gigante, mas gigante era como Davi, que era o Senhor. Ele virou o gigante, veio lá, o que vai fazer com esse moleque, com outras palavras, fazer comigo aqui para me enfrentar aqui. Ele pegou uma pedra, assim, não sei como é que foi na cruz, esqueci o nome daquilo, rolou aqui, você lembra, Paulo? Sunga não, né? Aí vamos, matou o homem, derrotou. Então informações que ele também terá informações dos inimigos. A citação de Raabe, uma prostituta, é notável porque destaca a disposição de Deus em usar pessoas improváveis para cumprir os seus propósitos. Deus usa tudo para cumprir os propósitos dele. Essa mulher chegou até mentir, é pecado, ela não fez certo. Ela escondeu e falou que ele não estava. Mas Deus usa, tem propósito em tudo.
Era um tipo de estalagem a algo similar pelo estilo, né? Os dois espiões não sabiam que Raabe era uma prostituta. Além disso, alguns tentaram afirmar que Raabe tinha sido forçada a servir da prostituição do templo. Porém, o texto original em Hebreus 11:31 evidencia que ela era uma prostituta comum. Hebreus 13:31 diz, pela fé, a Raabe não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Ela não pereceu, ela não sofreu, ela não sofreu morte, ela não sofreu nada. Os dois espiões não foram espiar com algum propósito militar, como vai com tipo, com presença. Então, por que Josué enviou eles? O Senhor lhe disse que devia fazer assim. Foi tudo mandado pelo Senhor. Josué fazia as ordens que o Senhor passava para ele. Embora Josué não sabia, não soubesse, não entendia. Muitas vezes aquele tempo não entendia. Nesse momento, o porquê seria envolvido Raabe na história. O Senhor soube antes que a fé estava arraigada no coração dessa mulher. E Deus é capaz de tudo para honrar a fé. O 2. Então, deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Veio sondar, espiar, que vai dar uma sondada na terra. Então relata que a história dos espias, vai dar uma sondada, enviado por Josué a Jericó, a fim de reconhecer a terra prometida antes da invasão israelita. Como o rei se inteirou disto, não nos diz como foi, não é dito como é que ele foi. A informação chega ao rei de Jericó, iniciando uma série de eventos que testarão a fé. O problema era testar a fé dos espias, daqueles que iam sondar, e a providência de Deus guiando tudo. Após a morte de Moisés, depois que Moisés morreu, Josué passou por tudo isso. E Josué é comissionado por Deus para liderar o povo de Israel à conquista da terra prometida. O problema era conquistar a terra prometida. E no fim, passa todo esse tempo todo, Jesus conquistou a terra prometida para nós. Ele preparou. Tudo que eles faziam era um símbolo que eles vinham fazendo e andando, fazendo sacrifício, está em terra prometida, tudo, porque um dia, e no final é lá em cima, terra celestial. Quando Jesus veio, ele tomou a frente, ele tomou o lugar de todo, o pecado de todo. Ele que abriu o caminho, ele que abriu a porta do céu para nós. Que nós hoje nós podemos clamar e ir direto a Deus em nome de Jesus. E Jesus, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso advogado. Também faz todos esses papéis. Então, Jericó era uma cidade fortificada, estrategicamente localizada, e a primeira grande barreira para a entrada em Canaã, ela era. O envio dos espias em Sidim demonstra a prudência militar de Josué, buscando informações sobre a cidade e seus habitantes. Então, antes ele informava primeiro, e mandava os espias para isso. Versículo 3: por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar a toda a terra. Então, versículo 3:
revela a reação imediata das autoridades de Jericó. A presença dos espias, expondo a tensão e o medo que permeava na cidade. Tira fora os homens que vieram a ti, e que entraram na tua casa. Por que vieram espiar a terra? Então, que curiosidade é essa? O que está acontecendo? Então, demonstra que é a reação natural de um líder diante de uma potência ameaça e segurança de sua cidade. Então, ele queria proteger a sua cidade. A ordem do rei para Raabe é uma exigência para que ela escolha entre proteger a sua cidade e colaborar com os forasteiros, que eram os espias. Vocês escolhem. Ou você escolha proteger a nossa cidade, porque estão vindo para invadir, e agora, ou vai colaborar com eles. Então, o medo que o rei demonstra e que será confirmado no testemunho de Raabe 4. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu. E diz: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde era. Então aqui relata a história dos 2 espiões enviados por Josué para reconhecer a terra, a cidade de Jericó. Então, uma missão crucial, ou uma missão difícil e fundamental, né, para eles, para a conquista de Canaã pelos israelitas, que era uma coisa necessária que eles precisavam. Então, o capítulo se concentra na proteção oferecida por Raabe, uma prostituta de Jericó, os espiões. A profissão de Raabe como prostituta a colocava à margem da sociedade, mas também lhe dava acesso a informações e contatos diversos. A extensão da terra prometida aqui vai além daquilo que foi de fato conquistado nos dias de Josué. Destaca também a ação decisiva de Raabe, dessa mulher, a mulher decidida. Destaca que mostra, enaltece isso, em esconder os espias e enganar os mensageiros do rei. Ela enganou, demonstrando sua escolha de proteger os israelitas em vez de obedecer às autoridades de sua própria cidade. Você vê só? Então nós temos que aborrecer nossos amigos, nossos patrões, qualquer coisa que seja, nossa família, para poder defender o Evangelho de Cristo. Nós devemos ter coragem, também fazer um gancho aqui, como dessa mulher, não nesse sentido, pegar o exemplo dela, mas na parte espiritual, no trabalho, qualquer coisa. Para me defender o Evangelho, eu devo ir contra, eu devo proteger. Esse dia aconteceu comigo, mas não vou contar quem que é. O Paulo já sabe que eu falei para ele. Eu falei, foi ali, não. E uma vez uma pessoa mandou eu mentir, foi esses dias. O senhor mente assim. Falei, não, mentir eu não vou mentir, eu não minto. Sabe que eu sou cristão e sou pastor. Eu prego contra a mentira. Aí a pessoa me perguntou, então vai falar, então o senhor não vai mentir. Ela falou, vai falar a verdade então, eu vou fazer isso. Então, pronto. Então quer dizer, por quê? Eu desagrado a Deus. Então eu devo defender o meu testemunho, o Senhor que eu sigo, que eu aceitei. Eu não menti, irmãos. Pedro mentiu e tomou prejuízo, sofreu amargamente.
A gente pode ocultar não é pecado. Você fica quieto. Mas você falar, então, é assim. Então, e esta escolha é aparentemente contraditória e fundamental para entender o desenvolvimento da história e o papel que diz que nos ensina a Bíblia. O que nos ensina. Deus não aprova a mentira em si, da ação de Raabe. Ele não aprovou. É vista como um ato de fé. Ela, com um ato de fé, ela mentiu. A mentira sempre é mentira, que demonstra o seu reconhecimento que Deus de Israel era verdadeiro Deus. Mas ela escondeu e falou que não, que eles não estavam lá. Então, Raabe escolheu proteger os mensageiros de Deus, mesmo que isso implicasse desobedecer às autoridades locais, colocar sua própria vida em risco. Então, às vezes, nós, mãe, podemos usar a mentira para proteger o Evangelho, vamos dizer, as coisas de Deus. Não, tem que falar a verdade. Nós devemos falar a verdade. Tem um jeito de começar a ficar fácil para poder melhorar mais a situação do Evangelho, falando por mentira no meio. Deus não se agrada, tem que falar o que Deus que é. Então, agora, essa decisão impulsionada pelo temor do Senhor atingiu o ponto mais alto com a preservação de sua vida e a sua família. Então, especificamente desta reação decisiva de Raabe em esconder os espiões, enganar os mensageiros do rei, demonstrando sua escolha de proteger os israelitas em vez de obedecer às autoridades da sua própria cidade. Então ela preferiu, sabe, eu vou proteger os espiões israelitas que são de Deus. Agora as autoridades da cidade, por causa que tem autoridade, por causa que não, nós devemos defender o nosso Senhor Jesus Cristo com a nossa boca, com a nossa vida, com o nosso testemunho. Ao ler no 5 que parar. E aconteceu que, havendo-se de fechar as portas, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram, e de após eles, depressa, porque os alcançarei. Então não falou a verdade. Então aqui, né? Por isso que ela fechou as portas, sendo já escuro, falando que aqueles homens tinham saído, né? Tinha posto depressa, porque vocês vão que se alcança ele, né? Pois demonstra a coragem, a astúcia dela, a astúcia de Raabe de proteger os espias, desviando a atenção das autoridades. E a desviou, e colocando em risco a sua própria vida. Ela põe a vida em risco. Às vezes nós devemos colocar a nossa vida em risco para defender o Evangelho, para defender o nosso Salvador, o nosso Senhor. Ele não precisa disso, mas nós que precisamos ser fiel para não pecar contra o Senhor. Facilitar as coisas, tem que falar a verdade. A mentira é parte do maligno, do diabo. A mentira não é de Deus. A ver falar mentirinha não tem nada a ver, mentira. Não, mentira sempre é mentira. Ananias e Safira mentiram, pagaram caro. Alguns falam que Abraão mentiu. Eu não vejo que Abraão mentiu. Eu já escutei falar isso, vários já pregar e falar Abraão mentiu. A Bíblia não fala que ele mentiu. Ele ocultou. Ele falou assim, ela é minha irmã, mas ela é minha irmã, sabe? Ela era irmã. Ele não mentiu, só que ele falou, falar que é minha mulher, eles vão me matar. Para proteger a vida dele, então ele falou, fala que é minha irmã, mas ela era mesmo irmã dele. Então vamos falar, Abraão mentiroso. Não deve falar isso, aí te peca. Falar isso. Tem que pensar bem para falar. Né? Chamar de mentiroso. Mentiroso que vive na mentira.
Amém? Que Deus abençoe a todos nós, vocês, todos nós, uma boa semana, que possamos estar aqui novamente quarta-feira. Vamos louvar ao Senhor agora. Faz tempo que não canto 203, vamos ver se nós cantamos. Cantar, canta, vai ver o Irmão Paulo, termina com oração. Senhor, mais uma vez agradecemos tanto pelo dia de hoje, por tudo que o Senhor nos proporcionou a fazer, nos abençoou.
certo? Todos aqueles segredos que teve lá na vida. E agora pedimos, né, pelo futuro das igrejas, dessa semana que vem aí, que a gente possa abençoar a cada um de nós, cada um no seu lugar, que o Senhor nos mandar, nos nossos afazeres, possamos dar sempre bom testemunho em tudo, em todos os nossos atos. Agradecemos mais uma vez pela palavra, pela resposta, pela salvação de Jesus Cristo, por tudo que tem feito por nós, pela nossa família, pelo pastor, pela direção. Agradecemos, pedimos que o Senhor possa nos abençoar no futuro, assim essa igreja, todas as igrejas que pregam a tua palavra, nos dê aí valores de sombra, por isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nilza Salles, tem mais um.